Deus tem um trabalho para cada um, não apenas para alguns escolhidos, não apenas para líderes visíveis, mas para todos. Cada pessoa carrega uma atribuição dada por Deus. O problema não é a falta de propósito, mas a falta de consciência dele. Muitos não sabem exatamente qual é essa atribuição, e isso não significa que ela não exista. Para a maioria das pessoas, o chamado não começa em grandes plataformas, mas em algo muito mais simples: ser um exemplo. O mundo não precisa apenas ouvir sobre Cristo, precisa ver cristãos vivendo como cristãos de verdade. Se fosse possível enxergar a si mesmo da forma como Deus enxerga, muita insegurança cairia por terra. Deus formou cada pessoa com as próprias mãos. Nada foi acidental. Ninguém é um erro por não ser igual a outra pessoa. A singularidade não é um defeito, é parte do plano. Cada vida é única e exatamente por isso pode cumprir um papel que ninguém mais consegue cumprir da mesma forma. Mas desejar não transforma nada. Desejar não paga dívidas, não organiza a vida, não muda hábitos. Dizer "eu gostaria" não produz resultado algum. O que muda a realidade é decisão, constância e responsabilidade. A vida espiritual também funciona assim. Não se sustenta com sorte, mas com estrutura. É preciso ter uma espinha dorsal firme. Não viver como quem depende apenas de um osso da sorte. Transformação nunca acontece sem pressão. O vinho só existe porque a uva passa pela prensa. E a Bíblia ensina que vinho novo não pode ser colocado em odres velhos. Não é possível receber algo novo de Deus enquanto se insiste em permanecer preso a velhos caminhos. Um novo nível de poder, de responsabilidade ou de maturidade não pode ser confiado a alguém que se agarra ao passado. Isso não significa abandonar a palavra ou os princípios de Deus, mas abandonar a ideia de que já se sabe tudo. Sempre existe algo novo para aprender, algo a ajustar, algo a amadurecer. O passado funciona como um imã, sempre tentando puxar de volta. Mas Deus chama para seguir em frente. Se o plano fosse viver olhando para trás, os olhos não estariam voltados para frente. O caminho largo está cheio de companhia. É confortável, fácil, sem muita resistência. Já o caminho estreito é apertado, pressionado, exige renúncia. Mas é esse caminho que conduz à vida. Poucos escolhem passar por ele, porque ele exige mudança real, não apenas discurso. Quando alguém vive de forma coerente com o que crê, essa vida se torna sal, e o sal provoca sede. Pessoas passam a desejar algo que ainda não conseguem explicar. Muitas vezes, antes de qualquer palavra ser dita, a vida já está comunicando algo. Um sermão pode ser pregado sem que a boca seja aberta. Existe um ponto em que é necessário fazer o que precisa ser feito, independentemente da vontade. Nem sempre haverá disposição. Nem sempre haverá ânimo. Se a decisão for guiada apenas por sentimentos, muitos dias sequer começariam. Quanto mais atenção se dá ao que se sente, menos se anda alinhado com a vontade de Deus. Mudança verdadeira costuma atrair pessoas corajosas e muitas vezes desesperadas por transformação. São essas que continuam caminhando até ver o resultado, mesmo quando o processo dói. E nada disso acontece porque Deus é distante. Pelo contrário, não há nada difícil para Ele, e Ele habita dentro daqueles que o buscam. O apóstolo Paulo expressa isso com clareza ao declarar que seu maior propósito era conhecer mais a Deus. Não apenas saber sobre Ele, mas conhecê-lo profundamente, experimentar o poder da sua ressurreição e até participar dos seus sofrimentos, para ser transformado à sua semelhança. O objetivo não era conforto, mas transformação. Não existe nada de errado em pedir a Deus aquilo que é necessário. Ele se importa com suas necessidades. Mas gastar tempo excessivo apenas pedindo coisas pode desviar o foco do principal.
Quando Deus vem em primeiro lugar, as demais coisas encontram seu lugar naturalmente. Um relacionamento profundo com Deus é mais importante do que apenas saber o que precisa ser feito. A obediência nunca é neutra. Quando alguém decide obedecer, a carne sente. Há desconforto, renúncia, resistência. Mas enquanto a carne sofre, o espírito é transformado. E é nesse processo que a vida começa a se parecer mais com a de Cristo. Quem foge do processo nunca chega ao destino. Por isso, não faz sentido sentir inveja do que outra pessoa tem se não houver disposição para passar pelo mesmo processo que ela passou. Resultados carregam histórias, custos e renúncias. Jesus morreu para que fosse possível viver uma vida que vale a pena ser desfrutada. Não uma vida perfeita, mas uma vida com sentido. Se dias bons só existirem quando não há problemas, então serão poucos. A maturidade está em aprender a desfrutar mesmo em meio às dificuldades. Deus disciplina porque ama. Ele ensina por todos os meios necessários, sempre com o objetivo de formar, não de destruir. Primeiro, ele trabalha com a pessoa. Depois, passa a trabalhar através dela. O processo interno sempre vem antes do impacto externo. Antes de qualquer palavra, atitudes já estão falando. E muitas vezes, situações inesperadas surgem justamente para testar o caráter. Imagine alguém que entra em uma loja, gosta de um sapato, mas decide não levá-lo. No fim, o sapato acaba indo embora junto por engano. Ao perceber isso em casa, surge a escolha: devolver ou se beneficiar do erro. O teste não está no valor do objeto, mas na reação do coração. Assim também acontece na vida. Algumas situações não são acidentes, são testes. Elas revelam quem a pessoa realmente é quando ninguém está olhando. No fim, uma vida que Deus pode usar não é uma vida perfeita. É uma vida disponível, ensinável, obediente e disposta a passar pelo processo necessário para se tornar aquilo que foi criada para ser.